pessoal, eu sou o professor Gabriel Rickel, da Universidade Federal de Itajubá. Vou acompanhar vocês nesta disciplina de Laboratório de Metodologia Científica. Nossos experimentos serão todos remotos, dada a capacidade física dos laboratórios, limitada pelo Protocolo de Biossegurança da Unifei, vigente neste semestre. Nessa disciplina, nós iremos abordar de maneira prática como efetuar e reportar medidas, fazer tabelas e gráficos de dados experimentais e a maneira correta de construir relatórios sob o ponto de vista técnico-científico. Vamos lá? Nosso primeiro laboratório aborda o problema de como efetuar uma medida primária simples utilizando instrumentos analógicos, ou seja, instrumentos nos quais é necessário uma leitura ativa em uma escala numérica. Nesse experimento, nós também faremos medidas secundárias, a partir das medidas primárias efetuadas, e trabalhando com as operações de algarismos significativos. Nesse experimento, nós não estaremos preocupados na propagação de erro das medidas primárias para as secundárias. Isso será tema do segundo experimento. Sempre iniciamos o experimento citando seus objetivos específicos, materiais e instrumentos utilizados. Nesse primeiro experimento, faremos medidas primárias dos lados e ângulos para dois triângulos escalenos previamente desenhados em uma folha de papel cartão. Posteriormente, utilizaremos essas medidas primárias para determinar medidas secundárias, a área de cada triângulo e a verificação experimental de algumas identidades trigonométricas. Nomearemos o triângulo menor com índice 1 e o maior com índice 2. Os lados serão A, B e C minúsculos, do maior para o menor. Os ângulos serão A, B e C maiúsculos, opostos aos lados nomeados. As réguas utilizadas são todas metálicas. Anote para cada uma o ponto zero da escala, o fundo de escala, a unidade, a precisão. Determine em seguida o erro instrumental, a faixa nominal e a faixa dinâmica. Por exemplo, para a primeira régua, a escala começa no zero e só há marcações de unidades. A unidade dela é decímetro, de sigla dm minúsculo. Portanto, a precisão, que é o menor intervalo marcado na escala, é 1 dm. O fundo da escala é de 5 dm. A marca é as réguas. Para as réguas seguintes é com vocês. Esta caracterização é importante na descrição de um experimento técnico-científico, tanto para fins de reprodutibilidade por outros autores, quanto pela confiança nos resultados. Existe também a importante questão acerca da escolha dos instrumentos para efetuar uma medida. Ela deve estar sempre de acordo com os objetivos pré-determinados antes mesmo de começar seus trabalhos experimentais. Para o transferidor de acrílico que mede ângulos, embora a escala seja cíclica, valem os mesmos pontos discutidos para as réguas. Anote os valores das medidas baseado na escala mais externa. Para usar a régua, deve-se aproximá-la ao máximo do lado do triângulo a ser medido, mantendo-a paralela com o segmento de reta ainda visível e coincidindo o ponto zero da escala com uma das extremidades. Perceba que, devido à limitação de marcações da régua 1, a avaliação do algarismo significativo duvidoso é de suma importância. As medidas devem conter o valor, o erro e a unidade. Mãos à obra. Anote os valores dos lados do triângulo 1 e do triângulo 2, medidos com a régua 1. Pause o vídeo quando necessário.
Repita as medidas com a régua 2. Lembre-se sempre de limitar a medida até o algarismo significativo estimado ou duvidoso. Não faça extrapolações além da capacidade da escala. Com a régua 3, é preciso maiores atenção e cuidado na medida. Para os lados do triângulo 2, é necessário uma amplificação no ponto de medida. A medida dos ângulos com o transferidor necessita deixar o traço do zero da escala em cima do lado do triângulo e efetuar a leitura na escala externa no sentido dos ponteiros do relógio. No detalhe ampliado, faça a leitura incluindo o algarismo significativo duvidoso. Para os demais ângulos dos dois triângulos, é com vocês. Existem várias maneiras de calcular a área de um triângulo, mesmo para o conjunto de medidas que efetuamos. Entretanto, todas elas são consideradas medidas secundárias, pois são obtidas com cálculos a partir de medidas primárias. A fim de minimizar o uso de medidas primárias e de operações para calcular as áreas dos triângulos, utilizaremos apenas as medidas dos lados e o chamado Teorema de Héron. Héron foi um importante matemático e engenheiro da escola de Alexandria do último século a.C. Seu famoso teorema permite calcular a área de qualquer triângulo utilizando apenas os valores dos lados. O primeiro passo é calcular o perímetro do triângulo somando seus lados. Cuidado com as operações algébricas. Trata-se de uma soma de medidas e devemos aplicar as regras de operações com algarismos significativos. Em seguida, calcula-se o semiperímetro dividindo o valor por 2. Note que esta operação envolve uma medida e um número absoluto. Portanto, o semiperímetro deverá ter o mesmo número de algarismos significativos que o perímetro. No terceiro passo, faz-se as subtrações dos parênteses da fórmula para o cálculo da área, semiperímetro menos cada lado do triângulo. Então, procede-se o produto das 4 parcelas e, por último, a raiz quadrada. Lembre-se, faça um passo de cada vez. Sempre as regras de operações com algarismos significativos devem ser levadas em conta. Você deverá calcular as áreas dos dois triângulos para cada régua, totalizando 6 cálculos. Os erros das áreas calculadas não serão avaliados. Neste experimento, faremos apenas o cálculo dos valores das medidas secundárias.
Identidades trigonométricas são muito úteis para uma série de aplicações matemáticas. Faremos uma análise experimental de algumas dessas identidades, mas sem calcular os erros envolvidos. A primeira identidade a ser testada para os dois triângulos é a soma dos ângulos internos. Teoricamente, sabemos que esta soma deve resultar em 180 graus. Mas, experimentalmente, quanto teremos em cada triângulo? Verifique. A segunda identidade que verificaremos é a lei dos senos. Esta envolve os lados e ângulos. Calcule-a para cada régua e triângulo. No cálculo do seno de cada ângulo, mantenha o número de algarismos significativos. A terceira e última a ser testada é a lei dos cossenos. Ela envolve os três lados e um ângulo e pode ser escrita de três maneiras distintas. Verifique apenas a primeira delas, para os dois triângulos e as três réguas. Terminadas as medidas e cálculos, é hora de organizar os resultados. Tenha em mãos a caracterização das réguas, as medidas dos lados e ângulos dos dois triângulos. As medidas secundárias das áreas e as verificações das identidades trigonométricas também serão necessárias para o relatório do experimento. Para concluir a atividade, acesse o ambiente Moodle da disciplina. Encontre o link para o relatório do laboratório e preencha-o. Além das medidas, algumas questões serão feitas a fim de verificar o aprendizado. O preenchimento do relatório é obrigatório e garante a frequência e a avaliação. Após este primeiro laboratório, esperamos que vocês tenham desenvolvido a habilidade de efetuar medidas simples analógicas, bem como a competência de reportá-las da maneira correta e utilizá-las no cálculo de medidas secundárias. No próximo experimento, nós continuaremos a efetuar medidas simples analógicas, mas desta vez com outros instrumentos. E também faremos o cálculo de medidas secundárias de forma completa com a propagação de erros. Até lá!